Essa semana nós tivemos uma mudança no governo. Paulo Artung viajou para os Estados Unidos e durante essa semana o governo ficou nas mãos do vice César Conago. O que chama a atenção, que a gente trouxe aqui para o debate, é a quantidade de atividades que o Conago conseguiu distribuir durante essa semana, né? Acho que foi uma recorde. E começou na segunda-feira, no dia 14, logo quando ele assumiu, ele pôs fim à novela da nomeação do professor Júlio Pompeu na Coordenação de Direitos Humanos, e a partir daí não parou mais. Quem está com a agenda do Conago? Como foi? Você pode dar um retrospecto da agenda do Conago? Porque assim, não ficou muito visível, né, o que aconteceu, assim, não é muito pelos eventos que ele participou, mas pelas coisas que aconteceram dentro do gabinete, né, dentro do Palácio Anchieta, como algumas reuniões políticas. E isso é interessante porque tem algumas lideranças que falam que o Conago é o tipo de liderança que, se você der corda para ele vai longe. E ele, se você der um espacinho para ele vai fazer bastante movimentações políticas. E ele se reuniu com o pessoal de Viana, né, Sim. Com uma agenda com a Solange Lube, depois se reuniu com o pessoal de Linhares. E fora, ele foi no interior inaugurar obras, ele teve em Pancas, aí teve junto com os deputados, junto com os prefeitos. Então você vê, essa movimentação do Conago ali, mesmo num curto espaço de tempo, ele soube aproveitar da questão do Palácio, até porque ele está refugiado no bunker dele lá no Palácio da Fonte Grande, ele está distante do Palácio Anchieta. Então toda brechinha que ele conseguir, melhor, e ele sabe aproveitar. Essa é a coisa do Conago. E aí a gente entende por que o Artung deixa ele, né, um pouquinho na salinha escondida lá, né? Porque o Artung gosta de ter voos controlados de suas lideranças. E o Conago, se deixar, ele vai embora, né? Porque desde o começo, quando o Paulo definiu o Conago como seu vice, o Paulo tinha esse receio, né? Porque realmente o Conago é um cara que realmente sabe se movimentar, sabe se articular com velocidade realmente muito grande, e eu acho que isso o Paulo, como a Renata falou, o Paulo sempre teve esse receio dele sair do controle, de fugir ao controle dele, que é uma coisa que incomoda o Paulo, né? E também acho que é a ver aquela questão mesmo de olhar para frente, quando você começa a pegar as senhas dos postulantes à sucessão. Então, se o Paulo deve ter pensado, se eu dou muito espaço para o Conago é aquele cara que se vira nos 30. Então, ele ia conseguir uma projeção muito grande e provavelmente ia dar uma acelerada nesse processo sucessório e poderia causar alguns constrangimentos para o Paulo. Acho que é isso, né? Eu acho assim, é só a gente ver como é que foi a movimentação do Conago durante a eleição, como ele levou o PSDB para o palanque do Artung, né? Como ele fez, ele tirou a candidatura, o Luiz Paulo ele tinha uma candidatura de senador garantida no palanque do Renato Casagrande, e o Conago conseguiu costurar isso de uma forma tão bem feita e se tornou vice de uma forma muito sutil a movimentação dele, muito bem observado, porque ele conseguiu fazer isso, que é uma coisa delicada, né? Realmente complicada. E até acho que teve muita gente que pensou, como ele vai fazer isso sem causar, né? E ele fez isso numa boa, parece que não aconteceu nada, né? Não tirou na mão grande. O Conago ele é um articulador muito hábil, além de ser um baita formulador político. E agora vamos fazer um exercício de futurologia, porque por conta dessa questão dessas senhas lá em 2018, imagina se aquele cenário dos Paulo Artung sair candidato ao Senado em 2018 e o Conago fica 8 meses no governo. Olha o estrago, se ele já fez tudo isso, toda essa articulação em uma semana, imagina com todo esse período. Fora que o Conago também está na alça de mira, tem a eleição de Vitória na alça de mira dele, porque apesar do partido novamente parece surgir o nome do Luiz Paulo, não dá para negar a força do Conago aqui na capital, né? Mas você acha, Renato, que a partir disso que o Neto falou, que seria uma boa estratégia para o Conago? Você acha que ele teria que entrar necessariamente nessa disputa agora de 2016, ou para o Conago essa não é a melhor estratégia, pensando talvez no que o Neto acabou de falar, talvez com 8 meses, caso o Paulo saia para o Senado, ele já não faz a festa? Como é que é? Olha, primeiro que a gente tem que pensar o cenário de Vitória
para 2016 que ele é bem complicado. Talvez Vitória tenha no próximo ano a eleição com o maior número de candidatos da sua história. E candidatos bons, candidatos com musculatura política competitivos, né? Você tem aí, essa semana a gente teve um fato bem emblemático, que foi a transferência do título do deputado Benivaldo dos Anjos de Barra de São Francisco para Vitória. Paralelamente a isso, a gente tem as notinhas que começam a aparecer sobre a confirmação do deputado, a possibilidade, né, do deputado Amaro Neto disputar em Vitória realmente e não em Vila Velha. Você tem o deputado federal Léo Coimbra, que está se movimentando de forma muito intensa na capital. Você tem o Luiz Paulo, que é um eterno, né, candidato, vamos dizer assim, em Vitória. Assim, qualquer cenário é um nome que você vai lembrar. Né? O próprio prefeito Luciano Rezende, que mesmo estando em desgaste, tem a máquina na mão, tem condições e que também deixou claro essa semana, só fazendo parênteses, que ele realmente não vai entregar nada fácil. Não vai vender barato, né? Essa informação mesmo que saiu essa semana da negociação que ele fez para recuperar aquela dívida de tributos, quer dizer, você, como se fosse um adiantamento, você faz um caixa e aí é algo em torno de 100 milhões de reais. Quer dizer, ele está realmente pensando, tirando leite de pedra para tentar, né? Quer tentar tirar um coelho da cartola. Até porque a gente já viu que esse discurso de crise não vai colar. Pode colar para a classe política tentar colocar que de um ano difícil, o eleitor não quer saber disso. E quem é candidato já está ciente disso. Tanto que o Luciano abandonou essa questão da crise e viu que seria um alvo fácil. Porque o Léo andou falando como os outros pré-candidatos também, porque o Luciano quebrou Vitória. Então agora ele tem que tentar desconstruir isso e falar, a gente está com menos recursos, mas estamos tentando fazer alguma coisa. Então também tem toda a estratégia eleitoral em cima disso, do discurso eleitoral. E fora e é impressionante, a eleição de fato Vitória, a gente é capaz, se a gente teve uma disputa polarizada e muito forte em 2012, na eleição de 2006, com tantos nomes, eu acho que talvez seja a grande eleição de Vitória nos últimos tempos. Competitiva vai ser. Mas Renato, você não me respondeu, mas você acha que o Conagra vai ou não vai? Pois eu acho que o Conagra deve estar também pensando isso, porque o jogo que a gente tem em Vitória no próximo ano é um jogo de o governador Paulo Artung tentando desidratar o prefeito Luciano Rezende via PPS, tanto que ele está... Se o Amaro vai disputar em Vitória, obviamente não será pelo PPS. Né? E o que se fala é que existe aí a mão do Paulo para poder colocar realmente o Amaro, que tem uma popularidade muito grande, para poder enfrentar o prefeito. E aí você vai para um segundo turno em que o Luciano não estaria. Né? Então, será que seria interessante para o Conagra entrar nesse jogo de interesse, sendo que ele tem condições, como o Neto falou, em qualquer situação que o Paulo tenha que se afastar ou vai deixar o governo para disputar uma outra, embora eu acho que Paulo, né, a minha impressão é que Paulo jamais vai disputar o Senado, enfim. Mas se ele vai disputar uma outra coisa, vai deixar o governo como ele disse que deixaria, e o Conagra fica com o governo durante 8 meses na mão, para ele é muito mais interessante. Né? Agora vocês têm que considerar o seguinte, que a gente sabe disso pelo retrospecto histórico, que todo mundo que se relaciona politicamente com o Paulo sempre fica com essas incertezas e até a última hora, né? Quer dizer, sem razão, é difícil você fazer, é difícil para o Conagra, por exemplo, fazer o planejamento político dele contando com o que o Paulo vai fazer. É difícil, realmente, e o Paulo empurra isso no limite, então quer dizer, talvez porque a gente viu o seguinte, que o que foi prometido para o Conagra, como a galinha dos ovos de ouro, que as ações na área social, que seria as ações que dariam grande visibilidade para o Conagra, o que foi prometido para ele, a gente viu que isso não andou, que a história da ocupação social não aconteceu assim como deve ser fato como a ocupação social. O que de fato aconteceu foi simplesmente a manutenção
dos programas do governo anterior e como os resultados têm aparecido e têm sido resultados positivos, então falou assim, deixa a coisa estar andando, não precisa mexer muito com isso, mas assim, para o CONAGO especificamente, para os interesses dele está ficando bem aquém, eu acho, né? Você pega, por exemplo, um exemplo recente, quando o Paulo era governador e o Ricardo Ferraço era secretário de Agricultura. Pô, a movimentação que uma pasta daquela dá, uma coisa em termos de visibilidade, é um rei. O que o Ricardo ganhou de visibilidade quando ele esteve à frente da agricultura? Quer dizer, eu acho que o que foi prometido para o CONAGO até agora não foi um bom negócio, vocês não acham? É porque o Paulo sempre mantém esse controle do tabuleiro político. Ele controla o jogo até onde dá. O CONAGO ele vive mais ou menos um dilema parecido com aquilo que a gente estava comentando do Max. Um projeto local ou um projeto estadual. O que ele vai decidir vai ser fundamental. Então, por isso, eu acho que, a gente falando de 2018, eu acho que vai ser fundamental essa eleição de 2016, até para a gente ter o desenho dessa nova política capixaba nesse terceiro mandato do Paulo Artung. Porque antes a gente tinha aquela unanimidade, depois a gente teve a quebra disso, a gente não sabe qual é o modelo ainda. Você tem aqui, porque você não chegou a citar o Renato Casagrande, o ex-governador, que pode também ser candidato à vitória. Você tem o João Costa, você tem o PT, que pode apresentar algum nome. Então, são muitas variáveis. Então, acho que essa eleição tem tudo para mostrar, não ser apenas competitiva, mas também para mostrar como vai ser esse desenho da política capixaba daqui para frente, porque 2018 está logo ali. Agora, uma coisa você pode ter certeza, como o CONAGO já se comportou nas últimas eleições, a gente pode prever que a decisão dele, tudo que ele for fazer em relação ao futuro político dele, vai ser decidido aos 46 do segundo tempo. 45, né? Vai pedir uma prorrogaçãozinha, se ele puder. Nos descontos, né? Isso, vai ser nos descontos. É isso aí.